Fala moçada, tudo bem com vocês? Pessoal, vou dar continuidade, tá? Postando esse vídeo, que é o vídeo sobre questões, tá? Relacionado à teoria do voo no tema Como Voamos, tá bom? Esse vídeo, pessoal, é um complemento daquele vídeo anterior que eu postei sobre a teoria do voo, em que lá eu explico com detalhes, né? O vídeo ficou até muito longo, 1 hora e pouco, né? Com detalhes sobre as condições, as situações, as forças que influenciam para que nós possamos voar, tá bom? Então, lá naquele vídeo tem as informações, se você não assistiu ainda, vai lá, dá uma olhadinha, beleza? E depois você vem para responder. Se você já é piloto e quer testar os seus conhecimentos, então nesse vídeo aqui você vai poder, né, dar uma pensada junto comigo para a gente poder responder, beleza? Se não é inscrito no canal, dê uma forcinha, tá? Se inscreve no canal, dá o joinha aí, tá? Compartilha o vídeo, comenta aí o que você achou do vídeo, né? E vamos pro vídeo, beleza? Vamos lá, questão número 1, tá? Esse piloto se encontra a 500 metros de altura, a 1000 metros da pista de aterrissagem, com vento zero, tá? De repente ocorre uma pane no motor. Considerando a razão de planeio nessa asa de 5-1, responda as perguntas, tá? Então vamos pensar aqui, tá? Eu estou fazendo o voo, tá aqui o piloto, né? E esse piloto ele está sobrevoando a 500 metros de altura, ok? Como nós colocamos aqui, e a uma altura de 1000 metros, tá? Da pista, perdão, a uma distância de 1000 metros da pista. Então ele está a 1000 metros da pista que está aqui na imagem, ó, a seta apontando, tá? Com vento zero, pessoal, então não tem influência do vento. Se tivesse um vento de proa, por exemplo, daqui para lá, vindo da pista para cá, eu demoraria mais. Então alteraria na questão da razão de planeio. Então essa questão, basicamente, ela trata principalmente sobre a razão de planeio, né? Seria a informação principal aqui, tá? Então, aqui nós estamos considerando essa asa que eu utilizo, que é uma asa usada, né? Ou seja, não é uma asa nova. E essa asa ela tem uma razão de planeio de 5-1, tá? Nesse exemplo, tá, pessoal? Beleza? Nesse exemplo ela tem 5-1. Então vamos responder as questões. O piloto chegaria a qual distância, tá? Então vamos pensar comigo. Se essa asa ela perde 1 metro para cada 5 metros, né? Então se a pista, pessoal, ela está a 1000 metros, o que nós temos que pensar? Se eu tivesse a 5 metros do chão, né? Perdão, a 1 metro do chão eu iria 100 para frente, até chegar ao chão, né? Se eu tivesse a 10 metros do chão, eu iria 50 metros, né? Se eu tivesse a 100 metros do chão, eu iria a 500 metros, tá ok? Como aqui eu estou a 500 metros de altura, então nesse exemplo eu consigo chegar a 250, perdão, a 2.500 metros de distância, em vento zero, considerando essa asa aqui. Beleza, pessoal? Então, essa seria a minha razão de planeio, considerando essa asa. Ou seja, a cada 100 metros, né, a cada 100 metros, eu iria 500. Então, como eu estou a 500 metros, eu vou 2.500 metros. Então, a pergunta é o seguinte, o piloto chegaria a qual distância? Então, ele chegaria a 2.500 metros, considerando o vento zero, nessa razão de planeio. B, a asa fecharia sem a propulsão do motor? O motor, como o enunciado está falando aqui, né? De repente aconteceu uma pane no motor. Tá? Eu pergunto para vocês, a asa fecharia sem a propulsão do motor? Não, pessoal. Você que não é piloto, está assistindo o vídeo, o equipamento não fecha, né, por ausência de motor, tá ok, pessoal? A asa ela continua planando mesmo com a ausência do motor aí. Então ela vai planar nessa razão de planeio aqui nesse exemplo, tá ok? A média das asas, como eu disse no vídeo, é em torno de 6, tá? Mas tem umas que tem mais do que isso aí, tá bom? Então a asa não fecharia, seria a resposta da B. E C, o piloto chegaria à pista de pouso? Está perguntando. Então, poxa, se nós temos uma razão de planeio de 5-1, estamos a 500 metros, vamos a 2.500 metros de distância e a pista está a 1000 metros, a resposta, obviamente, seria sim, pessoal. Nós chegaríamos, esse piloto chegaria sim até essa pista aqui. Beleza? Questão número 2. Qual a força resultante do giro da hélice? Tá? Qual a força resultante do giro da hélice empurrando o piloto para frente? Então, a hélice está girando e está empurrando o piloto para frente. Tá? Como é que é o nome dessa força? Tá?
Letra A, sustentação. B, empuxo. C, peso. D, voo. E, arrasto. Pessoal, resposta correta, letra B, tá? O que empurra aqui é chamado de empuxo, ou também chamado de força, né? Potência. É isso que vai, né, fazer com que o piloto consiga ganhar velocidade e entrar em voo aí, tá bom? E manter o voo, obviamente, também. Questão número 3. Considerando uma rajada de vento em que o bordo de ataque avança para frente, ficando a asa à frente do piloto. Como é denominado esse movimento da asa? Então aqui nós estamos fazendo uma pergunta relacionada aos movimentos da asa, que eu abordo lá no último vídeo, tá? Então o bordo de ataque é essa parte da frente. Aqui no vídeo está falando que o vento ele incide sobre o bordo de ataque da asa, né? Seria aqui. E ao incidir essa rajada de vento, a asa ela avança. Então a seta está mostrando que a asa vem para frente. Então o piloto geralmente fica um pouco para trás, tá ok? Como que é o nome desse movimento, pessoal? Chama-se roll, chama-se stall, chama-se curva, chama-se front, chama-se guinada. Pessoal, a resposta correta aqui é guinada, pessoal, tá? Embora, dependendo da referência que vocês vão ver, vocês podem encontrar o termo pitch, né? Pode encontrar o termo avanço, tá? Então, são várias nomenclaturas, mas o correto aqui é letra E, guinada. A asa ela vem para a frente, tá? Ah, mas não é front, pessoal. Front é quando ela entra num colapso, ela acaba fechando. Então, nesse caso, eu não falei que isso aconteceu, tá? As asas reflex, né, as asas com tecnologia de perfil novo, ele já corrige esses avanços, tá? De forma automática, que o piloto acaba não precisando incidir aí nesse comando, tá? Embora essas asas mais avançadas, sim, precisa de uma pilotagem ativa, ou seja, o piloto responder frente a esses problemas, tá? Então, questão número 4. São fatores que favorecem o arrasto, exceto. Então, são fatores que favorecem o arrasto. Primeiro, nós temos que entender que o arrasto é aquilo que segura, que dificulta que o piloto e a asa vá para frente, tá? Então, quais são os fatores, né, que favorecem, ou seja, que ajuda que a asa fique travada, né, que ela não avance, a asa e o piloto aí, tá? Então, letra A, aqui está falando que um desses não favorece o arrasto, ok? Letra A, é a posição do piloto? B, é o design do paramotor? C, é a acionação, é a ação dos freios? D, é a aerodinâmica da asa? E, é o vento de cauda? Então vamos pensar, gente. Será que a posição do piloto, se o piloto mudar aqui, será que onde ele está, o vento está batendo, está segurando ele? Sim, então isso favorece. Será que o design da asa favorece? Quanto a asa maior for, né, maior arrasto vai ter? Sim. Será que se o piloto acionar os freios, ele vai fazer com que o equipamento fique mais lento? Sim. Então o freio também favorece. A aerodinâmica da asa, o perfil, se ela é reflexo, se ela é um formato full reflex, se ela é clássico, favorece, pessoal. Então, percebam que o vento de cauda quer dizer que o vento está empurrando para cá. Então eu pergunto para vocês, o vento de cauda vai ajudar? Vai aumentar ou diminuir o arrasto? Vai diminuir, tá? Então, a resposta que não favorece é o vento de cauda, tá? O vento de cauda, ele vai facilitar o voo e não dificultar, causando arrasto, tá bom? 5. A utilização dos trimmers durante o voo possibilita ao piloto regular a velocidade, modificando o perfil da asa. Assinale ao qual local ocorre a mudança ao acioná-lo. Então, qual o local que vai estar sendo mudado ao acionar o trimmer, tá, pessoal? O trimmer é esse cara aqui, ó, né? Esse cara aqui que fica localizado nessa parte posterior aqui do conjunto de tirante, tá? Então, nós caçamos ele e abrimos para a gente avançar mais. E ele vai influenciar no tirante B aqui e também no tirante C, tá bom? Nesses dois tirantes ele vai regular mexendo na parte de trás. A parte de trás da asa vai aumentar e diminuir, tá? Porém, automaticamente, como ele vai mexer ali, a parte da frente também vai mexer. Então, o que na frente vai mexer, tá? Essa seria a real pergunta, tá? Então, ele vai alterar a razão de planeio?
da asa. B, ele vai alterar o peso, pessoal, né? Ele vai alterar o empuxo, tá? D, ele vai regular o ângulo de ataque da asa. E, ele vai causar rolo e guinada, ou seja, giro, né, pêndulo e avanço e retaguarda. Então, pessoal, na verdade aqui, eu sei que às vezes uma pessoa que é ninja nessas informações pode até questionar, colocar aqui, mas a razão de planeio pode mudar. Tá? Aqui nós estamos considerando, pessoal, uma condição em que não tenha, tá? Não tenha vento alterado, tá? Ou seja, um vento constante, tá? Beleza? Então, nesse caso, pessoal, o trimmer ele vai regular o ângulo de ataque. Então, a correta seria a letra D, tá? Porque ele vai abaixar ou levantar o ângulo de ataque, onde incide, né, o vento, né, o ar incide na asa. Então, quando você abre o trimmer, ele aumenta ou diminui, tá ok? Isso vai alterar na asa. Então, a pergunta é qual mudança ocorreria no perfil da asa, tá? Então, por isso que não é a razão de planeio, tá? A razão de planeio seria o resultado disso, tá? Então, ângulo de ataque seria a resposta. Questão número C. Assinale a força oposta ao empuxo, tá? Então, a força oposta é a razão de planeio? B, é o peso? C, é o empuxo? D, é o arrasto? E, é a sustentação. Então, pessoal, como nós já respondemos isso aqui, a razão de planeio é o quanto que ele vai manter-se em voo aqui, qual a distância que ele vai conseguir com essa asa, tá? Não seria isso. O peso, como a gente viu, ele vai trazer o piloto para baixo, né? O empuxo, tá? O empuxo ele vai trazer o piloto para frente, porque o motor está girando, né? E deslocando o ar, empurrando o piloto para frente. A sustentação está puxando o piloto puxando o piloto para cima, né? E contrário ao empuxo, nós temos o arrasto, pessoal. A resposta aqui, né, oposta ao empuxo é o arrasto. Então, o arrasto que segura o piloto para trás, tá? Beleza? 7. Qual o principal tipo de força aumentamos com o uso do acionamento dos freios durante a decolagem e durante a aterrissagem, né? Então, você vai pousar e vai decolar. O que normalmente os pilotos mais experientes usam, pessoal? Essa seria a pergunta, né? O que vai alterar quando eu puxar o freio? Quando eu vou decolar e vou pousar, normalmente os pilotos usam o freio para decolar e para pousar. O que esse acionamento do freio vai alterar, né? Então ele vai alterar na sustentação, ele vai influenciar no empuxo, no peso, na velocidade, no arrasto, tá? É claro, pessoal, que aqui nós estamos falando de forças, tá? Então, forças, são 4 forças que existem. Então, eu vou tirar a velocidade, porque dentro das forças lá que a gente explicou, a velocidade não vai ser, não é um tipo de força, tá? Ok? Essa força que vai resultar da velocidade do vento aqui, é o arrasto, tá? Então, nós temos aí, quando nós acionamos o freio, nós vamos favorecer o arrasto, nós vamos aumentar o arrasto. O que quer dizer isso, pessoal? Ó, observem aqui o piloto usando o freio, ó a deformação no velame, né, no bordo de fuga. Com isso, o ar que está vindo e batendo aqui na asa, pessoal, o que ele está acontecendo? Ele está tendo um aumento de pressão na parte de baixo. Então, como ele está tendo um aumento de pressão, ele está segurando mais a asa. Então, a resposta correta aqui é o arrasto. Beleza? Seria a E aqui, acabou ficando oculto ali o canto, né? 8, pessoal. Qual a razão de planeio média das asas de paramotor, tá? Pessoal, é entre 5 e 10 km por hora? Entre 10 e 20 km por hora? É entre 20 e 30 km por hora? É entre 30 e 40 km por hora? É entre 40 a 50 km por hora. Então, pessoal, considerando a média, né? A média das asas, tá? Ela em torno, as asas hoje mais atuais, em torno de 48 km por hora, tá? A média, como eu passei lá para vocês durante essa mini aula aí, tá? Então a correta, né, é entre 40 e 50 km por hora, tá? Pessoal, cuidado, que às vezes a pessoa fala, a minha asa voa
em média em 70, em 60, mas a tua asa. Nós estamos considerando a média das asas aí que nós temos de forma atual, tá bom? É claro que a tendência é isso, aumentar cada vez mais pela questão das tecnologias que estão surgindo aí, beleza? 9. Assinale a consequência em caso de elevação do ângulo de ataque acima do seu nível crítico. Então, o que nós estamos falando aqui, pessoal? Qual que é a consequência de você aumentar esse ângulo de ataque? Ó, o ângulo de ataque é o ângulo em que o ar incide com a borda de ataque da asa. Então, ok? Então, qual que é a consequência de eu aumentar? Então, se eu colocar esse ângulo mais para cima, tá? Qual que é a consequência? Letra A, maior planeio, a asa vai planar mais? B, maior arrasto? C, stall, a asa vai estolar? Né? Às vezes vão achar lá stall, né? D, maior sustentação, ela vai ficar mais, né, com a sustentação maior? E, a asa vai pendular, vai ficar pendulando. Pessoal, a consequência se eu manter esse ângulo de ataque aumentado, né? Ou seja, se eu deixar a asa cada vez mais com o ângulo de ataque mais alto, a consequência aqui, pessoal, vai ser isso, ó, stall, a asa vai cair para trás, porque ela vai perder a sustentação, o ar que vai passar por cima e o ar que vai passar por baixo, incidindo no intradorso, vai fazer com que aqui atrás fique uma turbulência, a asa vai chegar, né, no seu ponto crítico e vai acabar estolando, tá? Então essa seria a resposta, beleza? Como a gente pode ver nessa imagem aqui, ó. Ok? A asa vai estolar. Última questão, tá? A sustentação depende do seguinte seria, né? Desculpa aí, errei aqui. Dos seguintes fatores, exceto. Então, a sustentação depende dos seguintes fatores, exceto. Depende da forma do aerofólio? B. Depende da densidade do ar? C. Depende da turbulência? D. Depende do ângulo de ataque? E. Depende da velocidade do ar? Também está errado aqui. Tá? Então, pessoal, a sustentação depende, né, dos seguintes fatores, exceto. Então, qual desses não influencia na sustentação? Tá? Pessoal, a sustentação, para você manter-se em voo, você não precisa de turbulência. Então, se fosse assim, o cara ia voar somente em condições turbulentas, né? Então, as condições, a resposta incorreta, que seria o exceto, é a turbulência. Beleza, galera? Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de dar o joinha, se inscreve no canal, tá? Grande abraço a todos, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Valeu? Fui!